convidamos a palestrante da noite, a Rose. Seja bem-vinda, Rose. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie nesta tarefa que sempre lembramos é conjunta. Falamos aqui e os senhores auxiliam com o pensamento, sempre buscando prestar atenção no conteúdo evangélico que estudamos e trouxemos. Nós estamos vivendo, como sempre lembramos, uma situação diferenciada nesses tempos. Não basta a tecnologia ter avançado tanto, ainda os nossos corações têm as mesmas ânsias, os mesmos problemas de há 2000 anos atrás. Ao tempo de Jesus, juntou-se a ele um grupo de homens que depois foram denominados os apóstolos. Seus discípulos de início aprenderam então a luta da vida, de que forma alcançar a vitória decantada por Jesus. Mas parece-nos que ao serem escolhidas essas criaturas, trouxeram elas formas de viver, maneiras de ver as coisas, estilos diferentes uns dos outros, como se Jesus quisesse nos dar modelos de vida diferentes que pudessem se parecer com cada um de nós. Nós somos diferentes, a gente tem personalidades diferentes, mas quando vamos aos apóstolos, nós encontramos criaturas semelhantes a nós, um ou outro. E foi nessa busca para auxiliar a nós mesmos, na reforma íntima, que encontramos o nosso companheiro, amigo, discípulo e, infelizmente, sem vitória naquele período, Judas Iscariote. E foi a ele, ou com ele, que nos identificamos. Depois disso, então, trouxemos a história dele, que nós encontramos, tem em 2 lugares, né, com autores espíritas. O primeiro foi o senhor Herculano Pires. Ele trouxe o depoimento do próprio Judas via intuição no último capítulo desse livro Barrabás. É maravilhosa a história. E também Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe também uma entrevista com Barrabás, onde ele fala as mesmas coisas, mas de forma mais resumida. E foi por esta razão que nos identificamos. E aí resolvemos então trazer aos senhores para refletirmos juntos o quanto nós nos parecemos com ele nos tempos de hoje. Porque teria que ser diferente? Porque Judas, naquele período, não tinha o ensinamento de Jesus ainda como nós temos hoje. Analisado, pensado, revivido por tantas encarnações nossas, né? A gente vem reencarnando e recebendo esses ensinamentos em religiões, uma hora outra, dependendo da encarnação. Nós viemos tendo explicações acerca do Evangelho de Jesus. Também tantos outros pensadores, exemplos, tipo Chico Xavier, por último agora, mas Francisco, lá na Itália, né, nos trouxe, quando São Francisco entra com aquela humildade, aquela bondade dele para viver o Evangelho de Jesus, assustou muita gente, e hoje assustaria mais ainda. Antônio de Pádua também, e tantos outros aí que vieram, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico, né? Então nós temos esses exemplos para nos mirar, né?
e trabalhar a nossa existência de acordo. E Judas não tinha. Judas tinha Jesus ao lado dele. Nós também temos o Mestre, porque o Mestre está constantemente ao nosso lado, nos ouvindo, nos auxiliando através do nosso anjo de guarda. Então, o que ele viveu quase que por primeira vez para dar a todos nós um exemplo genuíno de coragem. Ele diz que tem medo de falar de Jesus e interpretarmos como se ele estivesse querendo fazer um quinto evangelho, o evangelho de Judas. E também o risco de chamarmos este evangelho de evangelho da traição. Ele diz que até os dias de hoje ele sofre com a execração pública por conta do beijo de Judas, considerado o beijo da traição. E ele assevera que nunca foi e que não é um traidor, que o que aconteceu foi um equívoco da parte dele em relação ao que Jesus trazia de ensinamentos. E a gente percebe quando estuda que nós temos os mesmos equívocos. Conta ele que Jesus falava muito de dois reinos extraordinários, fantásticos: reino de Deus e reino dos céus. E que ele sinceramente se encantava com esses reinos, como hoje nós nos encantamos com as histórias infantis, com os castelos encantados. Então ele tomou este reino de duas faces que Jesus trazia, porque é um universo de duas faces dentro do ponto de vista nosso, reino de Deus e reino dos céus. Ele tomou por alegoria, apenas um enfeite. E analisando a questão desses dois reinos, nós colocamos um terceiro reino, que Judas também colocava, que é o reino da terra. E infelizmente para Judas, o reino da terra era aquele que ele tocava, que ele vivia, que ele via. As expectativas dele estavam no reino da terra. E isso era muito forte. Aí então começamos a analisar para ter em nós a resposta e percebemos que em nós também o reino da terra é muito mais forte. Qual de nós, ao fazer uma oração, não tem uma tentação de levantar a cabeça e olhar para cima? O que nós estamos buscando é o reino dos céus, não é verdade? Mas um reino dos céus de forma estranha, porque o reino dos céus, o reino de Deus, ambos é um só, e ele é obra divina no coração do homem, ensinou Jesus quando aqui esteve. O reino de Deus, o reino dos céus, é obra divina no coração do homem. E hoje os Espíritos insistem que devemos ir para dentro de nós, porque dentro de nós está a essência divina, o Deus em nós. Não é isso que nós aprendemos? E nós ainda estamos dando uma espiadinha para cima, buscando no alto o reino de Deus. Mesmo que a ciência, que naquela época Judas não conhecia, nos diga que não existe em cima e embaixo. Ora estamos de um lado, ora estamos de outro, nós não sabemos onde é em cima e onde é embaixo. E também hoje nós sabemos que o universo, ele é divino, que não existe um lugar circunscrito para este céu, para o lugar de Deus, não existe um lugar circunscrito. Nós é que construímos este estado, e que este lugar circunscrito não poderia existir, porque se fosse embaixo, seria o universo também, em cima é o universo. Existem muitos universos, e aí então nós estamos muito aquém desta compreensão, então é melhor ficar nas palavras simples. O reino de Deus é obra divina no nosso coração, e é aqui que nós temos que trabalhá-lo, é dentro de nós. Enfim, ele disse que quando ele viu Jesus por primeira vez, ele viu Jesus num lugar que ele acreditava ser impossível, né? No meio
de pessoas simples e muito pobres. Inclusive, ele ficou sabendo que Jesus havia nascido em Nazaré. E ele achou quase impossível que isso fosse verdade, porque Nazaré era um lugar espezinhado pelos romanos, até pelos judeus, porque era um lugar de gentios. Mas Nicodemos disse a ele, Nicodemos era o rabi de Judas, no princípio, disse a ele que de Abraão, Deus poderia até transformar as pedras em descendência dele, em descendência de Abraão, né? Então, quando Nicodemos falou isso a Judas, ele ficou encantado. Se até as pedras poderão promover futuramente um Messias, por que não Nazaré? Então ele aceitou e ficou feliz de perceber que realmente Nicodemos também achava que Jesus era o Messias. E ele foi procurar por Jesus, porque nada ardia mais o coração de Judas do que o desejo de conhecer o Messias. Eles esperavam, os judeus todos esperavam, havia um sopro messiânico no ar. Só que quando Jesus surgiu daquela forma tão pobre, né, tão assim, ausente, vamos dizer assim, dos lugares elevados, que ninguém acreditava. E então, quando Judas teve o aval de Nicodemos, ele correu para esse Jesus. Encontrou Jesus em Cafarnaum falando à multidão. Suas palavras, disse ele, eram claras e puras. O vento as esparramava por sobre as águas e por sobre as terras. E a impressão que dava é que elas só poderiam germinar no elemento líquido e no elemento sólido, e nunca no coração humano, porque ele conhecia os homens e sabia que os homens eram muito endurecidos e que era impossível no coração humano germinar aquela sementeira divina. Ele sabia que os homens eram muito duros e ele achou Jesus um homem muito doce, diz que falava para as flores, para os pássaros, para os peixes e para os anjos, mas os homens não o ouviam. E com essa convicção ele pensou que se Jesus o aceitasse, era porque Deus o havia colocado ao lado de Jesus para ele ensinar Jesus a lidar com os homens, a conhecer os homens. E assim foi, ele teve o contato com Jesus e Jesus deu a ele então, diante de todos, a bolsa do grupo. Transformou ele em mordomo e tesoureiro do grupo. E ele então ficou encantado com aquilo. A princípio ele achou que era uma função muito pequena para ele, né? Porque ele era acostumado com grandeza, ele era de Queriote, filho de um grande comerciante de lá, muito rico. E ele viera para Jerusalém para ser rabi, né? E era discípulo de Nicodemos até então. Agora ele passou a ser rabi de Jesus, aliás, discípulo do rabi Josuá, Jesus, como se dizia naquele tempo, Josuá. E aí então ele pega a bolsa e Jesus diz para ele assim: aí está, Judas, a bolsa, cuidado com ela, mas cuidado com você também, dando um toque do que viria mais tarde a acontecer. Depois que ele percebe que com a bolsa na mão ele tinha que sair e arrecadar dinheiro, e como mordomo também era ele que distribuía a tarefa entre os demais discípulos, todos faziam atividades simples e ele era o que comandava, ele achou aquilo o máximo. Pensou, realmente Deus me colocou aqui como o segundo, Jesus o primeiro e eu o segundo. E ele estava contente agora ele era o maior ali. Ele diz que na verdade ele nunca teve intenção de dinheiro, porque dinheiro ele tinha na casa paterna, né? Mas que o fato dele arrecadar dinheiro, entregar a bolsa cheia para Jesus e Jesus esvaziá-la dando àqueles que o procuravam, ele ia distribuindo as moedas aos necessitados. Então Judas ficou visto como alguém que metia a mão na bolsa, porque ele entregava a bolsa cheia e os discípulos depois viam ele com a bolsa vazia, né? Então achavam que era ele e ele nunca pôde explicar isso. Quando aconteceu a tragédia, que ele recebeu as 30 moedas para entregar Jesus, ele recebeu 30 moedas dos sacerdotes, ele disse que essas 30 moedas foi só uma troca ali que eles quiseram dar para ele.
E ele pensou que poria aquelas 30 moedas na bolsa do grupo, né? Ele não pensou em ficar com aquilo para ele, porque ele não precisava de dinheiro. Mas ele fala que o que mais interessava a ele era o reino do mundo, o domínio do reino do mundo. Pensou ele, o mestre expulsaria os romanos. Há 400 anos que Israel estava sob o domínio de povos, ora de um, ora do outro. Eles estavam sempre subjugados, eles sonhavam com essa libertação, e Judas era um desses sonhadores. Então ele pensava que o mestre, com a força que tinha, iria expulsar os romanos de Israel, e esta seria então a nação mais poderosa do mundo. Nunca mais, diz ele, um judeu iria passar fome e passar frio como acontecia agora. Nunca mais uma mulher seria sediciada por romanos como acontecia agora. Nunca mais uma criança ficaria sem alimento e sem cobertor. Porque ele, Judas, seria o tesoureiro de Jesus e iria pegar os recursos que agora estavam na mão dos romanos e iria distribuir com cada judeu. Ninguém mais ficaria sem casa ou sem atendimento. Quem era Judas? Um socialista, né? Então a gente começa a ver a maneira que ele conta, a paixão com que ele conta. Imagine os senhores, nós na situação que nos encontramos hoje, com tanta dificuldade, com tanta criança necessitada, e surgisse agora entre nós uma criatura com os poderes e capacidades de Jesus. Nós íamos querer que ele atendesse a cada criatura nas suas necessidades, que ninguém ficasse sem alimento, que ninguém ficasse sem agasalho, porque ele poderia fazer esse tipo de coisa. Era isso que Judas pensava. Jesus podia fazer isso e não fazia. Então essa intenção dele era uma intenção boa. Acontece que Jesus tinha outros planos, e isso continua até os dias de hoje. Jesus tem outros planos para nós. Não é o mundo que vai dar felicidade a nós. A gente vê às vezes muitos templos, muitas igrejas se amontoarem as pessoas, filas sem fim, para rogarem a Deus os bens terrenos. Um carro, eu já vi na rua, foi Deus que me deu, né? Mostrando que o carro é minimizar a grandeza do nosso Criador, que Ele nos fez. Nós vemos um corpo físico perfeito, a nossa inteligência, nós criamos um computador, a gente se encanta com o computador avançado, aí o que está fazendo. Nós podemos fazer milhares de vezes muito mais com o computador, porque somos uma potência. Esse é o Espírito, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, criaturas extraordinárias que somos, e vamos lá rogar a Deus o quê? Um carro? Uma lata velha que daqui a 10 anos não vale nada? Nós temos que rogar por nossas potências, por nossas inteligências, pela nossa intelectualidade, pela nossa capacidade de superação, porque nós precisamos superar todas as dores, todos os problemas que acontecem conosco. Eles são únicos e exclusivamente para a nossa evolução. Não vamos pensar em karma, em situação de vida passada. Pouco importa se eu estou reajustando, se eu estou fazendo um trabalho de dar aquilo que eu já tirei lá atrás. Isso não importa. O que importa é que toda a dor, todo sofrimento, toda a luta nossa nos fará espíritos melhores. Depois da tempestade, não vem um ar gostoso de respirar? Não purifica o ar a tempestade? Essa metáfora é muito bonita, acontece isso mesmo. Quando nós sofremos um abalo muito grande, seja doença, seja financeiro, seja de relacionamento, qualquer coisa, quando isso passa, nós ficamos poderosos, nós ficamos fortes, nós estamos diferentes. Quem já não abriu um livro, seja o Evangelho, há 10 anos leu uma página, hoje abre na mesma página e compreende completamente diferente, porque é mais profundo, é mais claro, é mais esclarecedor. É a evolução do nosso espírito que aconteceu nesse período.
E nós podemos promover em nós mesmos essa evolução, fazendo, sabem o que? Está no Evangelho. Aceitação e resignação. Aceitação e resignação ativa para o nosso próprio bem. Continuar trabalhando, sendo benevolentes, sendo criaturas devotadas, criaturas que andam 2 milhas quando nos pedem uma, fazendo esse esforço a mais para nos melhorar, porque logo, logo nós vamos passar para a verdadeira vida. E de que adianta acumularmos bens e ficarmos preocupados com situações difíceis que aqui vivemos, se daqui a pouco nós vamos ser todos irmãos, não vai ter sogra, não vai ter nora, não vai ter tia, não vai ter avó, não vai ter mãe, nós seremos irmãos, companheiros, caminhando juntos, uma jornada infinita, sem fim, maravilhosa, de crescimento que nós não temos nem ideia. Pois é, não, mas eu sou muito pequeno lá, eu nem vou aparecer. Todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai, não temos diferença entre nós, somos como uma peça num grande quebra-cabeça. O nosso formato, ele é único. Se nós faltarmos, ficará o buraquinho lá que ninguém poderá substituir. Então isso é muito importante. Nós temos um valor único para Deus e não podemos faltar. Isso é muito importante. Judas teve todo esse problema, essa dificuldade, e ele tinha uma ideia, fez um plano, bolou um plano de entregar Jesus. E uma vez Jesus sofrendo a prisão e os açoites, ele iria estender a mão assim, Judas fala, e iria parar os soldados, porque ele sabia que Jesus tinha esse poder. Ele tinha visto todo o processo que Jesus havia desenvolvido durante a sua estada aqui, e ele sabia que Jesus tinha força para isso. Ele iria parar os soldados e iria chamar o seu exército, o exército celeste, que ele sabia que Jesus tinha, porque ele já tinha tido algumas visões, tinha visto uma quantidade de anjos em volta do mestre, então ele tinha planejado tudo. Por isso ele deu um beijo em Jesus, porque toda vez que ele queria falar com Jesus, ele se aproximava, e antes que ele abrisse a boca, Jesus respondia para ele. Então ele sabia que Jesus conhecia os seus pensamentos. Ele pensou, eu vou dar o beijo nele, porque daí eu me aproximo bem, e ele capta a minha ideia e desenvolve o meu plano, porque ele achou que Jesus não fazia nada, porque não conhecia os homens. Quando ele visse a maldade dos homens nele, ele iria tomar uma atitude. E aí foi que ele deu o beijo em Jesus. Qual não foi o desespero dele quando percebeu que Jesus se entregou? E só com aquela situação é que Judas caiu em si e percebeu o grande equívoco da vida dele. Se sentiu a figueira seca, aquela que não só dá folhas, não dá fruto. E aí então ele resolve tirar a própria vida, aproveitando-se de uma figueira seca, né? E se enforcou. Então, nós começamos a entender que Jesus, quando disse para Judas na mesa, alguém há de me trair, e também quando Jesus disse, aquele que eu der o primeiro pedaço de pão será o traidor, ele molha o pãozinho no vinho e estende para Judas, e Judas pega o pão e come, e não percebe que ele era o traidor que Jesus estava falando. Ele disse que ele não percebeu, porque na cabeça dele, a única coisa que importava era o plano. Ele tinha o plano, e ele estava pensando que dali a pouco ele tinha que ir entregar Jesus. E os demais discípulos, quando ouviram que o traidor estava entre eles, ficaram tão preocupados em saber qual era, que não ouviram quando Jesus disse, o primeiro pedaço de pão eu darei ao traidor. E ninguém prestou atenção, e ninguém percebeu. Aí então Jesus disse, ide e faz o que tens de fazer. E ele achou que Jesus havia compreendido o plano dele, havia captado e estava mandando que ele fosse logo. E ele foi feliz da vida, que eles iriam assumir o trono e iriam resolver o problema de Israel. E hoje, quando vimos as discussões políticas, esse sonho encantado de que nós vamos ter um rei que vai resolver todos os nossos problemas,
A gente se assemelha demais com ele. As famílias estão brigando dentro delas mesmas, estão se destruindo, afeições estão diminuindo, estão se separando por conta de discussões políticas. Ninguém há de resolver o nosso problema, porque Jesus na terra esteve nos ensinando a resolver os nossos problemas e não resolvendo. Não veio aqui resolver por nós, veio nos mostrar o caminho de amor, o caminho de renúncia, de oração. Inclusive, ele aconselha duas coisas muito fortes. Ele diz: orai sempre e nunca deixeis de orar, né? E a segunda, ele diz: quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. E Judas alerta que o tempo todo quem comandava as suas ações não era Jesus e não era Deus, porque toda vez que ele se afastava para meditar e orar para Deus, como Jesus ensinara, ele colocava no centro da oração dele o ego dele, o seu próprio ego. E aí ele conversava com ele mesmo, achando que estava conversando com Deus. E isso, muitas vezes, quando nós temos uma ideia na cabeça, um desejo, por mais que o objetivo seja um objetivo positivo, bonito, às vezes nós não estamos em condições de fazer aquilo, mas desejamos muito, e Deus envia anjos, anjos que eu digo são nossos amigos, nossos parentes, né? Nossos professores, que dizem: não vai por aí, é perigoso, quem sabe ainda tu tenta outra coisa. E a gente pensa assim: ah, não, mas eu consigo, eu posso, eu vou fazer. E a gente vai botando aquilo na cabeça e se retira para orar, para meditar, mas aí a gente está com aquilo povoando a cabeça da gente e não pensa em outra coisa. E a gente acredita que Deus assentiu, disse sim, pode fazer. Mas somos nós mesmos, é o nosso ego do centro. E este ego é extremamente perigoso, porque fomos nós que montamos este ego desde pequenininho, fomos crescendo e desenvolvendo essas ideias que nós criamos em nós mesmos, dessa encarnação, deste personagem desta encarnação, que não é o espírito, é apenas uma das partes do espírito, é uma experiência que nós estamos vivendo aqui. Então nós damos asas a este ego e ele vai crescendo. É este ego que quer ser o primeiro em tudo, quer ser o primeiro no vestibular, quer ser o primeiro na sua profissão, quer ser o primeiro na política, quer ser o primeiro. É o ego que sempre quer estar num pedestal mais alto que todos os outros. Nós sonhamos com coisas elevadas, ser o melhor em tudo. Este é o ego. Este vai morrer, se Deus quiser, vai para baixo da terra. Nós, espíritos, vemos o nosso irmão como um igual e ficamos tão felizes como se fosse conosco, se o nosso irmão nos supera. Ficamos muito felizes, porque ele está com condições de alcançar um estado melhor, que nós também mais tarde vamos alcançar. Então entendem a diferença entre o nosso espírito e o nosso ego? Pois é deste ego que Judas fala, desta força que nós não compreendemos. Nós temos que afastar este ego nas nossas meditações e colocar no centro de nós Deus. Deus. E ele fala em quê? Em oração e renúncia. Renúncia, mas não a renúncia dos bens concretos, objetivos. Não é a nossa casa, não é a nossa roupa, não é o nosso carro, o nosso terreno. Nós não podemos doar o que nós possuímos, porque nós vivemos disso. Não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis falar é dos bens subjetivos. É deste ego, deste querer constante e nunca se satisfazer, desta vontade que nós temos de ter mais e mais. Quando um desejo é satisfeito, nós já estamos com outro montado ali adiante. Essa insatisfação de ter coisas terrenas, de buscar coisas terrenas em detrimento das coisas espirituais.
É quando nós nos voltamos mais para o Espírito e abandonamos o reino da terra. A renúncia ao reino da terra, a esse pedestal que nós buscamos incansavelmente em todas as áreas humanas, né? Sempre queremos mais. Às vezes, nós pisamos num amigo para poder chegar num lugar melhor. E isso Jesus condena. Então, agora nós compreendemos que esta renúncia, ela se faz necessária. Orações e renúncia, onde você tira este ego e coloca Deus no espaço. Quando você faz a oração do Pai Nosso, você coloca lá uma oração, na última frase você diz, nos livre do mal, né? A gente desde pequenininha lê e aprende essa oração, nos livre do mal, amém, né? Então diz o Senhor Herculano que o único mal verdadeiro que nós precisamos nos livrar é a egolatria, é esta mania de querer ser mais que seu irmão, esta divinização do ego, entende? Atender a essa necessidade que você pensa que é a espiritualidade que está te dando. Cuidado, busque ajuda na tua casa espírita, no teu amigo de confiança, na tua família, mãe, pai, irmãos, que podem te orientar, mas não se entregue para este tirano que está querendo assumir o controle da tua vida. Nem sempre aquele trabalho que te coloca no topo vai te trazer felicidade. Nem sempre aquela profissão que te parece maravilhosa, que vai colocar um DR na frente, seja aquela que vai te dar paz de espírito. Então é desta forma que a gente busca, então, transformar a nossa vida. E eu encontrei aqui uma oração que eu acho que o Judas ia gostar muito de ter feito, se tivesse ela, mas eu vou ler para os senhores só para ficar como um registro, né? Diz o seguinte assim: livra-me, Senhor, da horrível cegueira de eu identificar o meu ser com o meu corpo e de não compreender que eu sou essencialmente a minha alma. Faz-me compreender, Senhor, cada vez mais claramente que não sou o que pareço ser aos meus olhos físicos, mas que eu sou o que Tu és, Espírito do Teu Espírito, imagem e semelhança Tua, participante da Tua natureza divina. E uma vez que sou o que Tu és, faze que eu seja também como Tu és. Que eu faça o que Tu fazes, que eu ame o que Tu amas. Também, como podia eu ser o que Tu és e não amar o que Tu amas? Como podia eu desamar, Senhor, algum objeto do Teu amor? Que força estranha seria se eu odiasse algum dos seres humanos ou não humanos que Teu amor criador chamou à existência? Como, Senhor, podia eu ser tão antidivino de mal querer algo que Tu bem queres? Eu, Senhor, que sou Espírito do Teu Espírito, substância da Tua substância. Eu Te amo, meu Senhor e meu Deus, meu soberano e meu Pai. Eu Te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha mente e com todas as minhas forças. E porque assim, Pai, eu Te amo, amo também o meu próximo, como a mim mesmo. E incluo, Pai, na vastidão da minha simpatia, todos os seres que Teu poder produziu, Tua sabedoria governa e Teu amor reveste de beleza e felicidade. Com isso, afastamos o reino da terra e glorificamos o reino de Deus. Que assim seja.